de hoje é dia 4, quinta-feira. Vamos começar a nossa aula de ciências pela nossa correção. Então, se você não está ainda com o seu material, para o vídeo, dá uma pausa, vai lá pegar todo o seu material, tudo que você vai precisar para a nossa aula, para a gente começar, tá certo? Então, vamos lá iniciar pela nossa correção da ficha de atividade, página 85. Na página 85, a gente estava finalizando o nosso capítulo 1, fechando o nosso capítulo 1, aí o último conteúdo relacionado a esse capítulo. A gente vê aí algumas imagens na primeira questão, observe as imagens a seguir e escreva ao lado de cada uma delas o nome dos sons que está sendo representado. Então, na primeira imagem nós temos o sapateado, logo embaixo nós temos o estalo de dedos, depois nós temos as palmas e por último o assobio. Então, se você fez assim, sua resposta está correta. Se você não fez, aproveita para fazer agora, para corrigir o que estiver necessário, aí que for necessário corrigir, certo? A página 86, ela é pessoal, então a gente não necessita aí de uma correção para ela. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos sobre a luz. A gente viu no capítulo 1 um pouco sobre os sons. Nesse capítulo 2 nós estamos vendo sobre a luz, né? Vimos na aula passada um pouco sobre a luz natural, a luz artificial. Agora nós estamos dando continuidade para o nosso conteúdo de ciências. Então vamos lá. Continuidade aos nossos estudos sobre a luz e os objetos, nós vamos para a página 160, onde nós vamos ver a interação da luz com os objetos. A luz se propaga pelo ar. Os seus raios luminosos se propagam em linha reta. Observem aí a imagem. Então, nessa imagem nós podemos ver a luz natural, né? A luz do sol, os raios luminosos entrando nesse ambiente. Quando os raios luminosos encontram um obstáculo, um objeto, eles podem atravessar totalmente, atravessar em parte, desviar ou não atravessar esse objeto. O componente da luz depende do material de que o objeto é feito. Com isso, o objeto pode ser classificado como transparente, translúcido ou opaco. E aí nessas outras imagens a gente pode ver a luz passando por um objeto transparente, que é aqui o vidro da janela. E a gente também pode ver um outro exemplo aqui na imagem, o gato através de uma janela com vidro fosco, né? Ou seja, uma imagem translúcida. Então, observem aí a diferença entre essas duas imagens. Aqui a luz passa totalmente pelo vidro que é transparente. Aqui já fica uma imagem totalmente fosco, né? Já que o vidro, tem uma película aí que deixa ele fosco, então ela é translúcida. Os objetos que permitem a passagem total da luz são chamados de transparentes. A imagem mostra os raios de sol passando pelo vidro transparente da janela e iluminando a sala de uma casa. Um objeto que não é totalmente transparente é chamado de translúcido. Objetos translúcidos como vidro fosco permitem ver a forma do que está do outro lado de maneira difusa, porque parte dos raios luminosos são desviados. E aí a gente vê o significado de difuso, que é um objeto cuja forma não é bem definida. Aqui na página 161, nós podemos ver aqui uma imagem de uma porta fechada. Os objetos opacos não permitem a passagem dos raios luminosos. Observe que na imagem ao lado, a luz não passa porque a porta é opaca. Só é possível ver o contorno da porta, pois a luz entra pelas frestas e pela fechadura. E aqui nós podemos ver um exemplo. A porta é feita com material opaco que não deixa a luz passar, né? A luz só está passando ali pelas brechinhas da porta e também pela fechadura. Logo aí na página 160, nós podemos ver um objeto digital, o símbolo da realidade aumentada, bem no início aí da página. E nesse objeto digital, a gente vai ver um jogo educacional.
Nesse jogo, a gente vai observar as imagens e vai dizer se o objeto apresentado é opaco, translúcido ou transparente. Aqui a gente pode ver esse objeto, o objeto aí, a tigela. Ele é translúcido, transparente ou opaco? Vamos lá ver. Eu coloquei opaco e a resposta estava certa. Logo aparece outro objeto e a gente pode ver que a gente não consegue enxergar direito a criança por trás desse vidro. Então esse objeto ele é opaco, transparente ou translúcido? Vamos botar translúcido. Mais uma vez a resposta está correta. Aparece mais uma imagem. Vocês podem tentar abrir essa realidade aumentada e fazer aí o jogo com todas as imagens que vocês vão estar também aprendendo um pouco mais a identificar os objetos transparentes, translúcidos e opacos. Então abra aí sua realidade aumentada para você realizar esse joguinho e aprender ainda mais sobre esse assunto que nós estamos estudando. Na 162 nós vamos ver um pouco sobre luz e sombra. E nessa página nós temos aí uma realidade aumentada. Nessa realidade aumentada nós vamos ver uma animação que mostra como a sombra muda conforme a hora do dia, em consequência da posição da Terra em relação ao Sol. Vamos conferir? Você já deve ter percebido que ao decorrer do dia o Sol está em diferentes posições no céu, não é mesmo? Com isso, o tamanho das sombras dos objetos e até mesmo a nossa sombra muda de lugar. Pela manhã, quando o Sol nasce, nossa sombra se projeta para o lado oposto ao Sol. Neste horário, nossa sombra é comprida. Conforme as horas passam, nossa sombra vai ficando menor, até quase desaparecer. Quando olhamos para baixo e quase não temos sombra, é porque é meio-dia ou perto deste horário. A partir do meio-dia, a sombra inverte de lugar, sempre do lado oposto ao Sol. Podemos observar que nossa sombra e as sombras dos objetos ao nosso redor vão voltando a crescer conforme as horas vão passando. Quando o Sol está se pondo, as sombras novamente vão ficando maiores. Ou seja, é a mudança de posição do Sol no céu que altera o tamanho e a posição das sombras durante o dia. Muito bem, gente. Nós vimos aí que a posição do Sol altera aí a posição também da nossa sombra. E é sobre isso que a gente vai estudar aí na página 162. Quando a luz incide sobre um objeto opaco, é possível observar a projeção de sua sombra em uma superfície, como o chão ou uma parede. Isso acontece porque objetos opacos são obstáculos para a luz, ou seja, a luz não consegue atravessá-los. Por isso, transformam-se em sombras. E aqui a gente pode ver a imagem do Sol lá no fundo, né? E a sombra projetada pela pessoa que está aí parada, né? A pessoa representa o objeto opaco, que não permite que a luz do Sol atravesse. Sendo assim, cria-se uma sombra pela projeção da luz do Sol nesse objeto opaco. Então, o sol do amanhecer projetando a sombra de uma pessoa na praia. Você se lembra de como a luz do sol projeta diferentes sombras ao longo do dia? Vocês já pararam para observar como a luz do sol projeta diferentes sombras ao longo do dia? Se você tiver uma janela aberta na sua casa, você abrir pela manhã e for observando até o entardecer, você vai ver que a sombra vai mudando de lugar com o decorrer do dia. A Terra gira em torno dela mesma e em torno do Sol, e a cada nova posição da Terra em relação ao Sol, a sombra projetada fica diferente. Aqui, na seção Aprender Brincando, nós vamos ver um desenho feito através da sombra de um objeto. Vejam que ele colocou aí um patinho. O artista que fez essa obra é o Vicente Bal. Ele colocou um patinho e esse patinho projetou uma sombra em cima da folha. Através da sombra que o patinho projetou, ele desenhou esse bandido, né, roubando aí com um saquinho nas costas,
roubando aí o dinheiro, né? Ele fez uma pintura em cima de uma sombra projetada pelo patinho. E a atividade proposta para vocês, uma das atividades que vocês vão realizar em casa é exatamente essa. Você já ouviu falar em desenhos de sombras? O artista belga Vicente Bal cria desenhos com sombras de objetos do nosso dia a dia. Observe o exemplo da imagem. Que tal utilizar a sombra de algum objeto para produzir um desenho? Então vocês irão fazer a mesma coisa que ele fez. Utilizar a sombra de algum objeto, qualquer objeto que você tenha em casa, você vai colocar, vai projetar uma sombra, vai fazer um desenho e depois vai tirar a foto e me enviar. Vamos ver aqui o passo a passo. Os materiais que vocês vão precisar é objetos diversos. Pode ser qualquer objeto, como eu tinha falado para vocês, um brinquedo, uma moeda, grampo, peças de encaixe, etc. Folhas de papel, se você tiver uma folha em branco, né, sem linhas, ótimo. Se você não tiver, não tem problema, faça no seu caderno na disciplina de ciências. Lápis e uma lanterna. Tia, na minha casa não tem lanterna, mas a maioria dos celulares tem lanterna. E se mesmo assim você não conseguir utilizar a lanterna de um celular, você pode também utilizar a luz natural, a luz do sol, e conseguir fazer a sua atividade, tá certo? Então você vai colocar o objeto que será usado como base para o desenho em cima da folha de papel e utilize a lanterna para projetar sombras sobre a folha. Escolha uma sombra e crie um desenho utilizando a sua forma. Apresente seu desenho aos colegas. Então vocês irão fazer esse desenho da maneira que vocês estão vendo aí na imagem, colocando o objeto e fazendo o desenho. Não esqueça, gente, de quando terminar o desenho, colocar o objeto também na folha para que a gente possa saber qual foi o objeto que projetou a sombra através da qual você fez o seu desenho, tá certo? Então essa é uma das atividades que vocês irão fazer em casa e me enviar através aí da foto. Não deixem de fazer, gente, tá bom? Depois que vocês fizerem, a tia vai juntar todas elas pra gente fazer um mural e aí vocês poderem ver também a obra de arte do colega de vocês. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula de ciências de hoje. Eu vou estar deixando aqui no final do nosso vídeo a agenda para que logo depois aí de assistir a nossa aula, você realize as atividades, aproveitar que a memória está fresquinha aí, que acabou de ver os conteúdos e já colocar em prática, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.